Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vācalam pangulam ghayate girim Jadkripatamaham bande Shri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Bhaktya Vihina Paradhalakshe Kshiptascha Kamajitarangamadhi Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Shri Rup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 12. Verso 1. Arjuna Uvacha. Evam satata jukta je bhaktastam paryupasate je chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittama. Tradução. Arjuna indagou: quem é considerado mais perfeito? Os que estão ocupados apropriadamente em seu serviço devocional ou os que adoram o Brahman impessoal, o imanifesto? Significado. Até agora, Krishna explicou sobre o pessoal e o impessoal. Krishna explicou sobre o pessoal, o impessoal e o universal, e descreveu todos os tipos de devotos e yogis. Geralmente, pode-se dividir os transcendentalistas em duas classes. Um é o impersonalista e o outro é o personalista. O devoto personalista se ocupa com toda a energia no serviço do Senhor Supremo. O impersonalista se ocupa não diretamente no serviço a Krishna, mas em meditação no Brahman impessoal, o imanifesto. Encontramos neste capítulo que dos diferentes processos para a realização da verdade absoluta, a Bhakti Yoga, serviço devocional, é o mais elevado. Se a pessoa deseja realmente ter a associação da Suprema Personalidade de Deus, então ela deve adotar o serviço devocional.
Aqueles que adoram ao Senhor Supremo diretamente através do serviço devocional chamam-se personalistas. Os que se ocupam em meditação no Brahman impessoal chamam-se impersonalistas. Aqui Arjuna pergunta qual é a melhor posição. Existem diferentes meios para realizar a verdade absoluta, mas Krishna indica neste capítulo que Bhakti Yoga, ou serviço devocional, a ele é o mais elevado de todos, e o mais direto, e é o meio mais fácil para associar-se com a divindade. No segundo capítulo, o Senhor explica que uma entidade viva não é o corpo material, mas é uma centelha espiritual, uma parte da verdade absoluta. No sétimo capítulo, ele fala da entidade viva como parte e parcela do Todo Supremo e recomenda que a pessoa transfira sua atenção completamente para o todo. No oitavo capítulo, se afirma que quem quer que pense em Krishna no momento da morte, transfere-se de imediato ao céu espiritual, a morada de Krishna. E no final do sexto capítulo, o Senhor diz que entre todos os yogis, aquele que pensa em Krishna dentro de si mesmo é considerado o mais perfeito. Assim, por todo o Gita, recomenda-se a devoção pessoal a Krishna, como a forma mais elevada de realização espiritual. Contudo, há ainda aqueles que estão atraídos pela refulgência Brahmajyoti impessoal de Krishna, que é o aspecto todo penetrante da verdade absoluta, e que é imanifesto e está além do alcance dos sentidos. Arjuna gostaria de saber qual destes dois tipos de transcendentalistas é mais perfeito em conhecimento. Em outras palavras, ele está aclarando sua própria posição porque está apegado à forma pessoal de Krishna. Ele não está apegado ao Brahman pessoal. Ele quer saber se sua posição é segura. A manifestação impessoal, seja neste mundo material ou no mundo espiritual do Senhor Supremo, é um problema para a meditação. Na realidade, não se pode conceber perfeitamente o aspecto impessoal da verdade absoluta. Por isso, Arjuna quer dizer: qual é a utilidade deste desperdício de tempo? Arjuna experimentou, no 11º capítulo, que se apegar à forma pessoal de Krishna é melhor porque ele pôde, desse modo, compreender todas as outras formas ao mesmo tempo e não houve distúrbio no seu amor por Krishna. Esta pergunta importante que Arjuna fez a Krishna aclarará a distinção entre as concepções impessoal e pessoal da verdade absoluta. Essa foi a pergunta de Arjuna. Entendeu aí? Entenderam a pergunta de Arjuna? Sim. Verso 2. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamano Jemam Nitya Jukta Upasate Shraddhaya Parayopetas me Yuktatama Mata. Tradução: a suprema personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande e transcendental fé, são considerados por mim com os mais perfeitos. Significado: em resposta à pergunta de Arjuna, Krishna diz claramente que aqueles que se concentram em sua forma pessoal e que o adoram com fé e devoção devem ser considerados muito perfeitos em yoga. Quem está nessa consciência de Krishna desconhece atividades materiais,
porque tudo o que faz é para Krishna. O devoto puro está sempre ocupado. Às vezes, ele canta, por vezes ouve ou lê livros sobre Krishna. Ou em outras ocasiões, cozinha prachada, ou vai ao mercado para comprar algo para Krishna. Ou ainda lava o templo ou as panelas. Em tudo o que faz, não deixa passar um só momento sem devotar suas atividades a Krishna. Semelhante ação está em Samadhi completo. Então, você vê essa pergunta e essa resposta não deixa nenhuma dúvida. Qual que é o melhor processo? A Arjuna perguntou. Qual que é o melhor? Krishna mesmo está respondendo e fica claro. Aqueles que adoram a forma pessoal, engajam na minha adoração com grande fé, é considerado o melhor. Então, aqui fica claro, Krishna satisfaz muito mais com esse tipo de adoração. Pessoal, através de Bhakti. Por isso é que os Vaishnavas aconselham só o caminho teísta, monoteísta, as religiões monoteístas, porque elas são pessoais. E a principal prática delas é Bhakti, devoção. Por esse motivo aqui. Três e quatro. Jetva karam anidesham avyaktam paryupasate sarvatra gamachintyam chakutastham achalam dhruvam sanyamyendriyagramam savatra samabudhaya te prapnuvanti mameva sarvabhuta hiterata. Tradução. Mas aqueles que, controlando os diversos sentidos e estando igualmente dispostos para todo mundo, adoram completamente o imanifesto, aquele que está além da percepção dos sentidos, o todo-penetrante, inconcebível, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, tais pessoas, dedicadas ao bem-estar de todos, finalmente me alcançam. Significado: aqueles que não adoram diretamente a divindade suprema, Krishna, mas que tentam atingir a mesma meta através de um processo indireto, também no final das contas atingem a meta suprema, Shri Krishna. Como está declarado, depois de muitos nascimentos, o homem de sabedoria busca refúgio em mim, sabendo que Vasudeva é tudo. Quando, depois de muitos nascimentos, uma pessoa alcança o conhecimento completo, ela se rende ao Senhor Krishna. Se uma pessoa se aproxima do Supremo pelo método mencionado neste verso, ela tem que controlar os sentidos, prestar serviço a todos e dedicar-se ao bem-estar de todos os seres vivos. Deduz-se que a pessoa tem que se aproximar do Senhor Krishna, senão não haverá realização perfeita. Frequentemente, há muita penitência envolvida antes que a pessoa se renda completamente a ele. Para perceber a superalma dentro da alma individual, a pessoa tem que parar com todas as atividades sensoriais de ver, ouvir, saborear, trabalhar, etc. Então a pessoa chega a compreender que a alma suprema está presente em toda parte. Realizando isto, a pessoa não inveja nenhuma entidade viva. Ela não vê diferença entre homem e animal, pois unicamente vê a alma, não a cobertura externa.
mas este método de realização impessoal é muito difícil para o homem comum. Aqueles que você vê, que tem vários sábios que praticam esse tipo de adoração, que mora dentro do mundo material, vários deles depois se tornam bhaktas e, por último, alcançam o Krishna. Ou seja, é um caminho direto. Não é todos, né, que vão, mas vários deles, primeiro, são atraídos pela concepção impessoal e controlam todos os sentidos. E aí, depois, por último, por associar com o Vaishnava, eles depois alcançam o Krishna. Ou seja, isso é um tipo de caminho indireto, mas não é aconselhável, porque tem o risco nesse caminho. Tem o risco da pessoa se atrair ao impersonalismo, tem o risco dela desejar fundir no Brahma, tem vários riscos aqui, por isso que não é aconselhável. Principalmente nessa era de Kali. Que esse tipo de yoga é impossível de praticar, o que o impersonalista pratica para alcançar o Brahma é impossível nessa era de Kali. Também tem isso. Alguém aí? São Prabhupada falou, ó, para o homem comum esse método é muito difícil. Principalmente nessa era. Ele falou aqui, ó, que nesse verso essas pessoas também praticam alguma coisa similar em Skama Karma Yoga. Elas pensam, engajam no bem-estar de todas as entidades vivas. Isso é Skama Karma Yoga, sem desejar o bem para si mesmo. Elas fazem vários tipos de trabalho para todas as entidades vivas, ver todas como seres espirituais, sem desejar nada em troca. Então, isso também é Niskama Karma Yoga, esse tipo aqui, primeiro, também pratica isso. Por isso que tem oportunidade depois dele se tornar Vaishnava, por isso que Krishna falou, por último, eles me alcançam. Ele não é um impersonalista decidido. Ele está adorando Krishna de forma indireta, através de controlar os sentidos, fazer trabalho para os outros sem desejar em troca, e tem alguma concepção de Deus que Deus é transcendental, mas não tem aquele negócio fixo da forma. Então, por último, tem grande chance de alcançar Cristo. E aqui no próximo já vai falar o impersonalista convicto, né? Vamos falar assim. No verso 5. Kleshodhikatarastesham avyaktasaktachetasam avyaktahigatir dhukam dehavadbhir avapyate. Tradução. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para os que estão corporificados. Significado. Os transcendentalistas que seguem o caminho que leva ao aspecto inconcebível e manifesto e impessoal do Senhor Supremo chamam-se Jnana Yogis. E aqueles que estão em plena consciência de Krishna, ocupados em serviço devocional ao Senhor, chamam-se Bhakti Yogis.
E aqui se expressa definitivamente a diferença entre Jnana Yoga e Bhakti Yoga. O processo de Jnana Yoga, embora possa levar o transcendentalista à mesma meta, é muito penoso. Ao passo que o caminho de Bhakti Yoga, o processo no qual se presta serviço direto à Suprema Personalidade de Deus, é mais fácil. E é imediatamente a alma corporificada. A alma individual está corporificada destes tempos imemoriais, sendo muito difícil para ela a simples compreensão teórica de que não é o corpo. Por isso, o Bhakti Yoga aceita como adorável a deidade de Krishna, porque, como alguma concepção corpórea fixa na mente, pode-se então aplicá-la. É claro que a adoração à forma da Suprema Personalidade de Deus, que permanece no templo, não é idolatria. Na literatura védica, há evidência de que a adoração pode ser guna e nirguna, em que o Supremo possui ou não possui atributos. A adoração à deidade no templo é adoração saguna, pois o Senhor é representado por qualidades materiais. Mas a forma do Senhor, embora representada por qualidades materiais, tais como pedra, madeira ou pintura a óleo, na verdade não é material. Esta é a natureza absoluta do Senhor Supremo. Pode-se dar aqui um exemplo rudimentar. Podemos encontrar pela rua algumas caixas do correio. E se pusermos nossas cartas naquela caixa, não haverá nenhuma dificuldade de elas naturalmente chegarem ao seu destino. Mas uma caixa velha qualquer, ou uma imitação que possamos encontrar em algum lugar, a qual não é autorizada pelo correio, não servirá de nada. De modo semelhante, Deus é representado autorizadamente pela forma de deidade, que se chama Archa Vigraha. O Archa Vigraha é uma encarnação do Senhor Supremo. Deus aceitará serviço por intermédio dessa forma. O Senhor é onipotente, todo-poderoso. Portanto, através de sua encarnação como Archa Vigraha, ele pode aceitar Vigraha. Ele pode aceitar os serviços do devoto, só para facilitar a vida da pessoa condicionada. Logo, para o devoto, não há dificuldade em aproximar-se do Supremo imediato e indiretamente. Mas o método é difícil para aqueles que buscam a compreensão espiritual, seguindo o caminho impessoal. Para compreender a representação manifesta do Senhor, do Supremo, eles devem consultar textos védicos, tais como os Upanishads, e devem aprender o idioma em que estes foram escritos, entender os sentimentos não perceptivos e realizar todos esses processos. Isso não é muito fácil para uma pessoa comum. Quem está em consciência de Krishna, ocupado em serviço devocional, através da orientação do mestre espiritual autêntico, do oferecimento regular de reverências à deidade, da audição das glórias do Senhor e por comer os restos dos alimentos oferecidos ao Senhor, tem muita facilidade em compreender a suprema personalidade de Deus. Não há dúvida alguma de que os impersonalistas estão tomando um caminho desnecessariamente penoso, correndo o risco de, por fim, não entenderem a verdade absoluta. Mas o personalista, sem nenhum risco, problema ou dificuldade, aproxima-se da Suprema Personalidade diretamente. Uma passagem semelhante aparece no Srimad Bhagavatam, onde se afirma que o resultado será simplesmente problemático para quem tem que, por fim, se render à Suprema Personalidade de Deus, através do processo de rendição chamado Bhakti. Porém, passa toda a sua vida dando-se ao trabalho de entender o Brahma e o que não é Brahma. Portanto, aqui se aconselha que ninguém deve trilhar este complexo caminho de autorrealização, porque o resultado final é muito incerto. O ser vivo é eternamente uma alma individual,
E se quiserem emergir no todo espiritual, pode ser que passe a compreender o aspecto eterno e cognoscível de sua natureza original. Mas não depende a porção bem-aventurada. Pela graça de um devoto, esse transcendentalista, muito erudito no processo de Jnana Yoga, pode chegar ao ponto de Bhakti Yoga, o serviço devocional. Neste momento, a longa prática de impersonalismo também se torna uma fonte de problemas, porque ele não pode desistir da ideia. Por isso, a alma corporificada está sempre em dificuldade com o manifesto, tanto na hora da prática quanto na hora da compreensão. Toda alma vivente são parcialmente independentes, e a pessoa deve saber que essa compreensão sobre o manifesto com certeza vai de encontro à natureza de seu eu espiritual bem-aventurado. Não convém adotar este processo. O caminho da consciência de Krishna, que é o mesmo que se ocupar em serviço devocional pleno, é o melhor para todos os seres vivos. Se alguém prefere ignorar este serviço devocional, há o perigo de voltar para o ateísmo. Portanto, não se deveria jamais incentivar, especialmente nessa era, o processo de focalizar a atenção no imanifesto, ou inconcebível, que está além do alcance dos sentidos, como já foi expresso neste verso. O Senhor Krishna não aconselha. Aí, tá vendo? Tá vendo? Swami Prabhupada falando aí. Por isso, não se aconselha. Então, se alguém devoto aconselha a outra pessoa a praticar yoga, fazer meditação, seja na superalma ou seja no impessoal, é só apresentar esse comentário aí. Falar que ela está indo contra o mestre espiritual. Ou seja, está cometendo aparado. Radha vem da palavra aradha, que significa adoração. Aparado significa algo contrário à adoração, é ofensa. E se alguém fala isso, é ofensa a Krishna e aos Vaishnavas. Swami Prabhupada comentou. Por isso, Krishna não aconselha e nem os Vaishnavas aconselham. Swami Prabhupada deixa claro o comentário. É só ler com atenção, ter fé e pronto. Aí não tem especulação mais. A gente vê que fé é importante. Por que tem a propagação dessas coisas até dentro do Vaishnavismo? Falta de fé. Se alguém tem fé e lê esse comentário, como que ele vai falar outra coisa? O comentário aí está claro. Então, o Prabhupada falou no final. Por isso, Krishna não aconselha, nem os devotos não aconselham esse processo. O próprio Krishna falou isso. Esse caminho é incerto, muito penoso e nessa era mais ainda. E além disso, pode ser que a pessoa se perca para sempre no Brahman pessoal. Ou seja, é o caminho mais perigoso. Por isso que os Vaishnavas falam, é melhor ir para o inferno do que ir para o Brahman pessoal. No inferno vai ter a chance de voltar na Terra, pode praticar bhakti. No Brahman pessoal, vai terminar ali para sempre. É melhor ir para o inferno do que ir para o Brahman pessoal. Esse se chama fé teísta. Alguém tem fé real em Deus. Vai pensar assim. Pergunta aí. Prabhu, fazer uma pergunta, mas eu já fiz para o senhor, só que eu não lembro.
Sobre ali a idolatria ali, ó, porque isso aí é uma coisa que às vezes muitos perguntam e às vezes eu esqueço. E os Vaishnavas não conhecem idolatria, mesmo adorando a imagem, né? Qual é o motivo mesmo? Explicou aí, ó. Volta aí, vê aí. Você leu. Só voltar aí, ler. Só o Prabhupada explicou aí. Lê aí de novo. Adoração à deidade no templo. Acho que é lá no segundo, né? Sobre Archa Vigraha ali, né? Adoração à deidade no templo é adoração saguna, pois o Senhor é representado por qualidades materiais, mas nessa forma o Senhor, apesar de ser representado por qualidades materiais como pedra, madeira, etc., não é, na verdade, material. Essa é a natureza absoluta do Senhor Supremo. Essa deidade é uma encarnação do Senhor Supremo, se for propriamente instalado e adorado. Aí ela é o próprio Senhor Supremo, ela não é. Apesar de estar na Terra com elemento material, ela é o próprio Senhor Supremo, transcendental. Por isso que não é definido como idolatria. Além disso, dá a chance do devoto concentrar a mente e o serviço naquela forma de Deus. Ele vai oferecer o alimento para a forma, meditar na forma, e aquilo concentra a mente dele na forma. Ele deve ter fé que aquela forma é transcendental. Mesmo que não tenha experiência, deve ter fé que é transcendental. Isso é possível se a pessoa for apropriadamente iniciada e seguir as regras e regulações e a ordem de Sri Guru, mestre espiritual. Nessa forma, Deus aceita o nosso serviço para Ele. Só isso? Sim, então é que nem para os gurus também, né? São transcendentais. É. 6, 7. Jetu sarvani karmani mai sanyasya matpara ananyena yogena mam jayanta upasate teshamaham samudata mrityu samsarasagarat Bhavamina chirat parta maya veshita chetasam. Tradução. Ó filho de Prita, para aquele que me adora, entregando-me todas as suas atividades e se devotando a mim, sem se desviar, ocupado em serviço devocional e sempre meditando em mim, que fixou sua mente em mim,
Para ele, eu sou o pronto salvador do oceano de nascimento e morte. Significado. Aqui se afirma explicitamente que os devotos são muito afortunados de serem salvos prontamente da existência material pelo Senhor. Em serviço devocional puro, a pessoa chega à realização de que Deus é grande e que a alma individual é subordinada a Ele. Seu dever é prestar serviço a Ele, senão prestará serviço à Maia. Como se declarou antes, o Senhor Supremo só pode ser apreciado através do serviço devocional. Portanto, a pessoa deve se devotar completamente. A pessoa deve fixar sua mente completamente em Krishna para poder alcançá-lo. Deve-se trabalhar unicamente para Krishna. Não importa em que tipo de trabalho a pessoa se ocupe, mas este trabalho deve ser feito somente para Krishna. Este é o padrão do serviço devocional. O devoto não deseja conseguir nada além de comprazer a suprema personalidade de Deus. A missão de sua vida é comprazer Krishna, e ele pode sacrificar tudo para a satisfação de Krishna, assim como Arjuna fez na batalha de Kurukshetra. O processo é muito simples. A pessoa pode se devotar em sua ocupação e ao mesmo tempo ocupar-se em cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este canto transcendental atrai o devoto para a personalidade de Deus. O Senhor Supremo promete aqui que salvará sem demora um devoto puro ocupado desta maneira do oceano da existência material. Aqueles que são avançados na prática de yoga podem voluntariamente transferir a alma para qualquer planeta que desejarem através do processo de yoga. E outros se aproveitam da oportunidade de diversas maneiras. Mas quanto ao devoto, aqui se afirma claramente que o próprio Senhor o recolhe. Ele, o devoto, não necessita esperar para se tornar muito experiente para se transferir ao céu espiritual. No Varaha Purana aparece este verso. O significado deste verso é que um devoto não necessita praticar Astanga Yoga para transferir sua alma aos planetas espirituais. O próprio Senhor Supremo assume a responsabilidade. Ele afirma claramente aqui que ele próprio se converte no Salvador. Uma criança está completamente aos cuidados de seus pais, e desse modo ela está segura. Similarmente, um devoto não necessita se esforçar para se transferir a outros planetas através da prática de yoga. Pelo contrário, o Senhor Supremo, por sua grande misericórdia, vem logo montado em seu pássaro carregador, Garuda, e salva o devoto imediatamente desta existência material. Embora um homem que tenha caído no oceano possa lutar duramente e possa ser um nadador esperto, ele não pode se salvar. Mas se alguém o tira da água, então ele é facilmente resgatado. Similarmente, o Senhor tira o devoto desta existência material. A pessoa tem simplesmente que praticar o processo fácil da consciência de Krishna e se ocupar completamente em serviço devocional. Qualquer homem inteligente deve sempre preferir o processo de serviço devocional a todos os outros caminhos. No Narayana, isto se confirma como se segue. O significado deste verso é que a pessoa não deve se ocupar em diferentes processos de atividades fruitivas ou cultivar conhecimento através do processo da especulação mental. A pessoa que se dedica à personalidade suprema pode alcançar todos os benefícios derivados de outros processos yógicos, especulação, rituais, sacrifícios, caridades, etc. Esta é a bênção específica do serviço devocional, simplesmente cantando o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um devoto do Senhor pode se aproximar do destino supremo fácil e alegremente, mas não se pode aproximar desse destino através de nenhum outro processo de religião.
A conclusão do Gita, verso 66, é estabelecida no 18º capítulo. A pessoa deve abandonar todos os outros processos de autorrealização e simplesmente executar serviço devocional em consciência de Krishna. Isto capacitará a pessoa a alcançar a mais elevada perfeição da vida. Não é necessário a pessoa considerar as ações pecaminosas de sua vida passada, porque o Senhor Supremo se encarrega delas completamente. Por isso, a pessoa não deve tentar futilmente salvar-se da realização espiritual. Que todos tomem refúgio na suprema e onipotente divindade, Krishna. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Não é isso. Se alguém se rende a Deus, segue as regras e regulações, oferece orações, canta o nome, escuta. Então não precisa esforço para fazer yoga, controlar sentidos, para ir para outros planetas ou transferir para os planetas ocidentais, nada disso. O próprio Krishna encarrega disso. Não tem necessidade de fazer esforço separado ou artificial para controlar a mente e sentidos através de yoga, nada disso. Se alguém ocupa em serviço devocional, Krishna faz todo o resto. Aí automaticamente a mente e os sentidos vai ficar controlado. Na hora da morte, Krishna vai cuidar e vai pôr no lugar auspicioso. Até chegar no lugar, na morada transcendental dele. Não precisa de nada além de Bhakti, da prática de Bhakti. Nada mais. Só desenvolver atitude de serviço. Isso é o principal. E como que vai vir? Através de associação com devotos, escutar primeiro, com fé, depois recitar essas mesmas glórias e seguir as regras e regulações com os sentidos, aquelas todo mundo sabe, e tentar interiorizando as coisas para progredir. Pergunta aí. Verso 8. Maieva manadhat swamai buddhi niveshaya nivasya simaieva ta urdhvam na samshaya. Tradução. Fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. E direta com o Senhor Supremo. Então, não há dúvida que sua posição é Peraí, transcendental. falhou o áudio aí, João. Comentário. Alguém que se... Falhou de novo. Travou aí. Peraí que eu vou ligar outro filme. Tá. Alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Krishna, vive em relação direta com o Senhor Supremo. Então, não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes.
Em virtude do que, quando o devoto canta Hare Krishna, Krishna e sua potência interna estão dançando na língua dele. Quando ele oferece alimento a Krishna, Krishna aceita diretamente esse alimento, e ao comer os restos do devoto, fica krishnalizado. Quem não se ocupa neste serviço não pode compreender como isso funciona, embora esse processo seja recomendado no Bhagavad Gita e em outros textos védicos. Aí tá vendo? Quem está de fora e não pratica não pode compreender como isso acontece. Até porque o processo é interior, só o praticante que experimenta ou experiencia é que vai compreender. Mais ninguém. Mesmo se a pessoa estiver cantando até o dia inteiro, Mahamanta, se não experienciar dentro, ela não vai saber também o que é isso que o devoto experimenta. É só se alguém realmente praticar sob a guia do mestre espiritual e for sincero, honesto, seguindo com força e determinação a ordem de cima, ele vai experimentar dentro dele. Quem tiver de fora ou não tiver essa experiência não vai entender o que se passa. É só através da experiência. Alguém pode compreender o que é realmente Bhakti. Qual é o sintoma primeiro? Alguém lembra aí? Fé? Não, sintoma de que veio Bhakti, já. A pessoa vai ter fé, vai praticar Bhakti. E aí, qual é o sintoma que realmente está vindo Bhakti? Que dá para a gente ver se está realmente no caminho ou não. Ela tem fé, se rendeu. É. Aí, como que ela vai saber se realmente tá vindo? Ninguém lembra? Falamos aqui várias vezes, hein? E tem que ver alguns sintomas, porque Bhakti é confundido muito com emoção mundana. Alguém pode chegar e sentir uma emoção mundana da própria mente e sentimentos e achar que é Bhakti, não é nada de Bhakti. Tem esse problema. Então, para saber que é realmente Bhakti e não mero sentimentalismo ou fraqueza de coração, tem que ter dois sintomas vão vir primeiro. A gente falou aqui várias vezes, quase toda leitura. Bom, não estou lembrando. E aí isso é importante para saber se realmente está progredindo ou não. E se não vira uma coisa que vai indo de qualquer jeito e no final lá na Desapego. frente. Isso. E Desapego. outro? Isso, Vairagya e Renúncia. o outro. Vairagya e Vidya, conhecimento das escrituras. É conhecimento. Essas duas coisas. Esses vão ser os primeiros sintomas que a pessoa vai ver que realmente está praticando Bhakti. Vai vir
purificação das impurezas, dos desejos materiais e entendimento teológico das Escrituras. Essas duas coisas. Por aí dá para saber se está indo em embate ou não. Por isso que fé é necessária. Alguém pode escutar, sem fé, sem atenção, não vai gerar resultado nenhum, zero. Então, se alguém está realmente escutando com fé, vai ter que vir algum desses dois sintomas, vai começar a entender, vai lembrar do que foi falado, porque vai refletir, e não vai ficar tão apegado igual antes a coisas materiais. Esses são os dois sintomas. Se não tiver isso, alguma coisa está errada. E aí, se ela realmente quiser Bhakti, ela vai ter que corrigir isso. Do contrário, corre risco, igual a gente vê aí, a vida inteira cantando e nenhum resultado, zero. Só externo. Só coisa externa, nenhum interno, zero, espiritual. Só coisa externa, igual materialista. Consciência de Cristo é o caminho interno, não é nada externo. Caminho espiritual significa da alma, da purificação da alma, da mente, conexão da alma com Deus, não é externo. Então, esses são os sintomas interiores que a gente vai percebendo. Para isso é necessário fé firme. Sem fé, isso não tem nem possibilidade de vir. Então, é bom avisar, as Escrituras sempre avisam, Swami Prabhupada sempre avisa para o nosso benefício. Porque a gente repete, e se não presta atenção, lá na frente vai ver que o resultado foi zero e não é falta de aviso. E aí, por fim, por isso que muita gente depois lá. Ah, não veio o resultado. Ah, então, para que eu vou ficar nisso? Então, a vida espiritual deve ser levada a sério por esse motivo. E pode ser que a vida seja perdida depois. Então, vamos lá cantar. Vamos, Denis, vamos. Podia já preparar antes, né? Já deixar arrumado, para logo que acabar já começar a cantar. Vamos ver se na próxima você já prepara aí. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta
Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shakarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Namam Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaurabhadravina Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Gurudev, Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribol, Haribol, Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Guru Gauranga Hare Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Prabhupada Padmo Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Srila Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Shri Srimad Jagat Guru Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sajiv Gopal Bhat Das Raghunath Goswami Prabhu Ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Ki Jai Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhar Prahlad Maharaj Ki Jai Shri Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Tulsidas Devatsyonis Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo, obrigado. Valeu, boa noite, Hari Bol.